Nós iniciamos esta noite mais uma exposição e o nosso tema hoje chama-se O Crivo da Razão. Por que nós escolhemos esse tema para falar hoje? O Crivo da Razão. Todos nós que estudamos as obras espíritas, as obras escritas por Allan Kardec, ele sempre nos recomenda passar tudo pelo crivo da razão. Então nós fomos buscar, até porque ele foi cognominado, não é? O bom senso encarnado, porque ele não acreditava nas coisas assim, sem fazer uma análise profunda. Então nós fomos buscar, né, no dicionário, né, para a gente ficar bem fundamentado, o significado da palavra razão, a definição da palavra razão. Razão é a faculdade que tem o ser humano de avaliar, de julgar, de ponderar ideias universais. É um raciocínio, é um juízo. E poderíamos acrescentar aqui também um conceito, né? Todos nós que analisamos alguma coisa, que fazemos um juízo, seja de uma situação, seja de um ser, de uma pessoa, nós fazemos um conceito a respeito daquilo. Daí porque quando nós, apressadamente, não temos conhecimento daquilo que vamos julgar, aí vem a tal da palavra chamada preconceito, né? Preconceito, pré, aquilo que vem antes. Conceito é o julgamento que a gente faz, a ideia que a gente faz. Então, quando a gente não tem conhecimento das coisas, a gente diz assim: fulano é preconceituoso, porque faz um julgamento antecipado, apressado, sem conhecimento de causa. Continuando mais umas definições aqui que nós encontramos no dicionário, que razão é a faculdade que tem o homem de estabelecer relações lógicas, você fazer comparações para poder compreender, fazer um juízo e ter prudência na análise das coisas. Essas as definições que nós encontramos a respeito da razão. Ora, a gente sempre comenta nos nossos estudos, Kardec nos recomendou passar tudo pelo crivo da razão. Mas vamos refletir. Nós sabemos que todo ser humano é um espírito encarnado, todos nós não somos o corpo físico, não é? Nós estamos no corpo físico, fazendo experiências. E nós, espíritas, temos convicção de que esse espírito que está reencarnado não está aqui pela primeira vez, não é? Nós todos aqui somos espíritos de milênios e milênios de evolução, que ocupamos sucessivamente corpos através das reencarnações milenares. E através dessas reencarnações milenares é que nós vamos desenvolvendo os nossos raciocínios, vamos somando experiências e amadurecendo, e vamos tendo cada vez mais um juízo cada vez mais apurado. Então, quando Allan Kardec nos recomenda passar tudo pelo crivo da razão, nós compreendemos que cada ser, cada pessoa, tem um determinado nível, um determinado grau de razão, dependendo da sua evolução, dependendo das suas conquistas, da sua cultura, do seu conhecimento, da sua intelectualidade. Cada ser humano tem um grau de razão. Estudando a ciência, né, a antropologia nos mostra a evolução da espécie humana. A gente sabe que nós, há milênios atrás, habitamos as cavernas. Nós éramos trogloditas, habitávamos as cavernas. E nesses milênios, o ser humano foi evoluindo.
A ciência trata o corpo humano evoluindo, né? Os cérebros evoluindo, mas o Espiritismo ainda acrescenta mais, o Espiritismo vai além, dizendo que além dessa evolução do corpo físico humano, ali está embutido uma inteligência, um princípio inteligente. O Espiritismo nos ensina que existe um princípio inteligente. O princípio inteligente, ele faz uso da matéria para se desenvolver. Daí porque nos primórdios da evolução, aquilo que era princípio inteligente, fez estágios nos reinos inferiores da natureza. Ou seja, nos reinos mineral, no reino vegetal, no reino animal, até que a consciência começou a acordar e começou a ter raciocínios, começou a ter, mesmo que de uma maneira insípida, o livre-arbítrio, começou a desenvolver a escolha. E lá naqueles tempos recuados da caverna, o ser humano já começou a entender que sempre houve algo superior, uma ideia inata nas profundezas das suas consciências rudimentares de que algo superior lhe dirigia a vida. Então a gente estudando e vendo os desenhos nas cavernas, né, aqueles desenhos rupestres, a gente vê que já naquelas recuadas épocas, os seres habitantes daquelas cavernas já começavam a desenvolver esse senso de adoração a algo superior, de um Deus, aquilo que hoje nós chamamos de Deus. E essa própria ideia de Deus, ela veio crescendo, ela veio se desenvolvendo ao longo das reencarnações, ao longo do desenvolvimento das civilizações, até nós termos agora as notícias das grandes religiões do passado, né? Desde do Antigo Egito, né? As religiões do Oriente, da China, da Índia, religiões muito mais antigas ainda do que o próprio judaísmo e cristianismo. E essas religiões que foram se formando, elas sempre se formaram em torno de um líder. Isso quer dizer, um espírito que naquele momento já estava à frente do seu tempo. Espíritos que já estavam mais amadurecidos, que já estavam tendo ideias mais elevadas. E em torno desses líderes, houveram multidões que o seguiram, e foram sendo constituídas as religiões. E mais particularmente aqui a nossa civilização ocidental, a grande parte da civilização ocidental está fundamentada nas três grandes religiões monoteístas, ou chamadas religiões abraâmicas, que têm origem lá no Velho Testamento, na Bíblia, não é? Ali, quando a gente estuda a Bíblia, não é? Que é considerado um livro sagrado, que as pessoas consideram como palavra de Deus, porque é a imaginação que os seres humanos tinham, não é? Que começa lá no Gênesis, nos livros da Bíblia, né? Aí vem a Moisés, aquelas figuras, Abraão, o patriarca Abraão, e isso foi dando origem às grandes religiões, né? O judaísmo, né? O Velho Testamento é um livro todo judeu, e depois veio o cristianismo com o advento do homem de Nazaré, Jesus, né? Se formou ali em torno também. Ele certamente não tinha esse objetivo de criar uma nova religião, mas ele, certamente a seu tempo, ele também foi um homem que fez a diferença naquele momento. Certamente ele foi um homem que estava à frente do seu tempo, que já tinha ideias mais avançadas, e que certamente ele citou também muitos ensinamentos que já haviam anteriormente, e aqueles que o seguiram também constituíram religiões. Depois também, lá no Oriente, veio o tal do profeta Mohammed, que nós chamamos de Maomé, que criou também a religião, o islamismo. São as três grandes religiões, né, monoteístas.
Por quê? Essas religiões é a projeção do conhecimento humano, da mente humana, não é? Das ansiedades que o ser humano tem de proteção de algo superior. Então, os seres humanos foram desenvolvendo essas ideias. Nós estudamos um livro do indiano Deepak Chopra, um pensador, né? Ele coloca um livro, Como Conhecer Deus. Ele tem esse livro com o título Como Conhecer Deus. Ele dá uma amostra de como a ideia de Deus veio num processo progressivo ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. O ser humano foi desenvolvendo a ideia de Deus. O Espiritismo faz a primeira pergunta no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o que é Deus? O que é Deus? Não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus. Os Espíritos respondem: a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nesse momento, já deixa claro ali que Deus não é uma pessoa, não é um ser, não é? Mas é uma inteligência que ainda nós não compreendemos. Mas grande parcela da humanidade ainda, a grande parcela da humanidade, talvez a esmagadora maioria da humanidade, ainda imagina Deus como um ser à parte, né? Um homem que tem a forma humana, né? Que está habitando fora do universo, fora do cosmos, em algum lugar alhures do espaço cósmico, e que de lá, daquela distância inatingível, Ele dirige as nossas vidas e coordena as nossas vidas. Tanto é que um chavão do momento diz o seguinte: Deus está no comando. Todos dizem a mesma coisa: Deus está no comando. Ora, se Deus está lá fora de nós, nos comandando aqui na Terra, cai por terra a palavra livre-arbítrio, que o Espiritismo tanto ensina, tanto prega, que nós temos livre-arbítrio, que nós crescemos por iniciativa própria, por vontade própria, que nós fazemos uma trajetória evolutiva de erros e acertos, e que nessas quedas, erros e acertos, não existe pecado, mas existe sempre a oportunidade de você refazer os caminhos e corrigir os erros, e que nós temos ampla liberdade de tomarmos as iniciativas e fazermos o que queremos, consequentemente assumindo as responsabilidades pelos nossos atos. Então veja que há um progresso na concepção de Deus, porque Deus, da maneira que está aí, faz parte do imaginário humano. As pessoas imaginam, nós fazemos conjecturas a respeito de Deus, porque na verdade nós não temos ainda um sentido bem afinado ainda para entendermos o que é Deus. Nós damos passos progressivos no sentido de compreender Deus. Hoje, nós espíritas que estudamos o Espiritismo, já não aceitamos mais essa ideia de um Deus externo, de um Deus fora de nós, né? Mas entendemos que Deus está intrinsecamente nas nossas consciências, coparticipando conosco. Aliás, nós dizemos que Deus é a potencialidade que todos nós temos, indistintamente, mesmo que não compreendamos, mesmo que estejamos inconscientes dessa presença em nós. Uma coisa que ficou também estabelecida pelas religiões é que Cristo é apenas aquele Senhor de Nazaré, o homem de Nazaré, que nós chamamos de Jesus ou Cristo. Ficou estabelecido isso. Mas, na verdade, pelos estudos do gnosticismo e dos estudos das próprias cartas de Paulo, nós chegamos à conclusão de que Cristo é algo que indica a presença de Deus em toda a humanidade, sem exceção. Cristo é algo que todos nós temos, Cristo é inerente a todos nós. É aquilo que Jesus falava, é o reino de Deus que está aí dentro de você, como uma pérola escondida, como um grão de mostarda, está dentro de você, o reino de Deus está dentro de você. O que quer dizer isso? Isso que se chama Cristo, que nós desenvolvamos, cada um de nós, o nosso Cristo. Então Cristo não é uma particularidade só do homem Jesus. O homem Jesus também desenvolveu o Cristo. Todo homem que está à sua frente, à frente do tempo, está desenvolvendo o Cristo, está
dando a sua participação, né, colaborando com o avanço da humanidade. Não foi só Jesus. Ao longo das civilizações, existiram muitos espíritos evoluídos, iluminados, que deram um avanço para o seu tempo, para a sua civilização. Não é? Assim foram aqueles grandes mestres da Índia, não é? Aqueles filósofos da Grécia, Buda, não é? Todos aqueles de antigamente, bem antes de Jesus. E Jesus também veio e deu a sua participação. Nos ensinos de Jesus, que estão lá nos 4 evangelhos da Bíblia, lá tem muitos ensinamentos que é citado, que Jesus disse, ensinou isso e aquilo, eram ensinamentos que já existiam antes dele já existiam. Já existiam aforismos, já existiam ditados populares que corriam entre as multidões. E Jesus reafirmava aquilo, e explanava aquilo, e exemplificava aquilo. Então, a caminhada evolutiva do ser humano é coletiva, é um somatório de experiência, onde todos os espíritos participam e colaboram, não é? E compartilham experiências. Então, existe essa evolução humana através dos tempos. Nós todos somos espíritos que ocupamos corpos. A cada reencarnação nossa, nós trazemos uma bagagem de conhecimentos do passado, para dar continuidade, para ampliar esses conhecimentos. E, ao mesmo tempo, trazemos também situações mal resolvidas do passado. Trazemos também ainda resquícios de ignorâncias nossas. Trazemos ainda do passado certas viciações que nós ainda não conseguimos debelar. Daí porque o Espiritismo nos recomenda que nós devemos lutar para domar as nossas más tendências. Nós trazemos más tendências do passado, não é? Então, o Espiritismo nos oferece uma ferramenta para alavancar o nosso progresso. O Espiritismo não vem como religião. O Espiritismo é muito confundido com religião. Religião geralmente tem os seus dogmas, as suas verdades incontestáveis. As religiões estabelecem dogmas e ficam repetindo aquilo séculos após séculos, dizendo a mesma coisa, mesmo que aquilo contraria a nossa razão. Esse é o dogma, não podemos contestar. O Espiritismo, ao contrário, ele é uma proposta filosófica para livre exame das nossas consciências. O Espiritismo nos dá uma ferramenta para que a gente trabalhe com a razão. Não é? Então, o que é um dogma? O que é uma verdade? Os dogmas são tratados como verdades, como a gente já disse. São tratados como verdades indiscutíveis. Não é? Mas o que? A verdade, ela é progressiva. Ela é sempre relativa. A verdade nunca está acabada. Ela vai num crescendo contínuo. Não é? A verdade, ela é sempre relativa ao nosso grau de aprendizado, ao nosso grau de cultura deste momento. Mas é provisória. É provisória porque ela está em aberto, ela é progressiva. Amanhã, ou nas próximas reencarnações, nós ampliaremos o nosso conceito de verdade. E muitas coisas hoje, que no passado nós tínhamos como verdade, hoje nós já mudamos os conceitos, mudamos muita coisa. Daí porque Kardec está nos dizendo, passai tudo pelo crivo da razão. Vê se é lógico isso. Na introdução já da obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai colocando comparações, né? Ele vai dando assim, ele vai colocando, olha, vamos ver para onde que a tua razão te leva. Então, para nós, o que é correto? O que é mais certo? Nós termos uma vida só aqui, nós fomos criados aqui e agora, nascemos ontem com este corpo, não temos passado, né? E quando este corpo aqui morrer, pronto, acabou também. Você vai aguardar um juízo para não sei quando. Tá? Se você errou, você não vai ter outras oportunidades. Essa é a ideia das religiões, que pregam uma vida só. A outra ideia é a ideia espírita, que diz que nós estamos aqui
com um passado milenar. O que nós somos hoje é o que nós próprios construímos no passado. Mas amanhã nós vamos determinar o amanhã pelas nossas atitudes de hoje, pelo que estamos construindo hoje. É o que vai determinar o amanhã. Que nós somos espíritos milenares, que nós não vamos esperar um julgamento lá de fora. Nós não precisamos viver atemorizados por um Deus bravo, um Deus interventor, julgador, como nos foi colocado no passado. Não é assim. Porque ao desencarnarmos, ou na nossa própria jornada evolutiva, nós vamos a todo momento nos defrontarmos com a nossa própria consciência. À medida em que vamos aclarando as nossas consciências, à medida em que nós vamos evoluindo no sentido de conhecimento, no sentido de ampliar a nossa razão, em termos de comparação, de avaliação, nós vamos tendo um discernimento das coisas. Nós vamos entendendo e conhecendo como separar o joio do trigo, separar as coisas ruins das coisas boas, das coisas construtivas. E fazendo isso, a gente vai iluminando a nossa consciência, enxergando novos horizontes à frente, e entendendo que nós temos um futuro brilhante, e que só depende de todos nós nos nossos esforços. Fatalmente nós atingiremos graus mais elevados, fatalmente. A única coisa que pode acontecer é nós nos atrasarmos, porque vai depender da nossa vontade, do querer. O querer é a mola propulsora, porque a potencialidade de Deus, a presença do Cristo interno, já está disponível a todos nós. É uma disponibilidade inerente ao ser humano. Todo ser humano tem essa potencialidade. Agora, depende de nós acordarmos para isso, tomarmos consciência disso e querer, e acionar, porque se eu quero, eu vou. Essa potencialidade me propicia o avanço. Se eu ainda estiver num estado de dormência espiritual, não é? Ainda inconsciente da razão da vida, então nós vamos nos atrasar, simplesmente. Mas quando cometemos erros, não haverá punição, não haverá castigo, porque a lei universal, ela propicia a educação, propicia a evolução. A lei do universo, que nós chamamos lei divina, ela está disponibilizada de forma tal que nos permite o recomeço, o refazer, o reciclar, o nos retratarmos perante a lei. Tudo é mutável, apenas a lei universal, ela é perfeita e imutável. A lei universal não se muda. Nós é que temos que nos adequar à lei. E para nos adequarmos à lei, é necessário o conhecimento. É necessário nós nos iluminarmos intimamente. Daí porque já na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, já o Espírito de verdade nos recomenda o instruí-vos. Instruí-vos, buscai a instrução. O Espiritismo nos cobra muito isso aí. Estudar, nós temos que ler, gostar de estudar. Mas não é só estudar a obra espírita, é estudar tudo, de maneira geral. É nós nos interessarmos por ciência, por avanço, tudo aquilo que é notícia de crescimento humano, que vem somar conhecimento para a humanidade, nós temos que nos interessar por isso. Porque às vezes nós temos uma alta tecnologia hoje nas mãos, que é a internet, né? Nós temos toda a possibilidade de conhecermos, está na palma da nossa mão. Mas às vezes a gente perde um tempo grande com futilidades, com coisas que não acrescentam, não é? Se nós quisermos buscar conhecimento e ampliar o nosso conhecimento, tem muita ciência para a gente aprender, para evoluir, não é? Então, ter discernimento das coisas, ter entendimento das coisas, é que nos propicia fazer comparações. E quando fazemos comparações, a gente desenvolve o senso crítico. Nós nos tornamos críticos. E quando se fala em crítica, não é no sentido depreciativo. Crítico é quando você olha para estabelecer isso que Kardec falou, passai pelo crivo da razão. Comparai, vê o que
satisfaz a nossa razão, o que contraria a nossa razão. Quando nós desenvolvemos o senso crítico, a gente lê as coisas, vê as coisas, o que falam, a gente dá uma paradinha e fala, mas espera aí, vamos ver, né? Porque é muito comum, as religiões pregam do alto para baixo, e todo mundo diz amém. Tacitamente se aceita aquilo que está sendo falado. Não se pode criticar nada. E, inclusive, nos nossos meios espíritas tem muito isso também. Porque grande parte nos nossos meios espíritas somos oriundos das religiões tradicionais que viemos para cá. Então, muitos de nós ainda mantemos, né, certos comportamentos de entendimento do passado. Ainda no movimento espírita a gente encontra pessoas que ainda têm verdades absolutas. Não porque um tal espírito tal, através de um tal médium, disse isso e aquilo virou lei incontestável. Não é assim, não é o critério de Kardec. Não é o critério de Kardec, por mais que a gente tenha respeito aos espíritos que trabalham, aos médiuns que trabalham, temos respeito, todos estão esforçando no bem, mas aquilo não pode se tornar lei se não passar pelo crivo da razão, não passar pelos crivos, né, da balança do senso crítico. Então, quando se diz que o espiritismo tem um caráter científico e filosófico, com consequências éticas e morais, é por quê? Porque o espiritismo não é religião, por quê? Porque não estabeleceu dogmas, não é? Allan Kardec, ao codificar o espiritismo, ao fundar o espiritismo, ele buscou muitas informações em vários setores, através de médiuns, e ele era um pedagogo, ele era uma pessoa inteligente, era um filósofo, ele fazia comparações, não é? Então, quando se diz o espiritismo é uma ciência de observação, né? E dessa observação dos fatos naturais, porque o espiritismo não inventou mediunidade, comunicação com os espíritos. O espiritismo não inventou essas coisas que ele ensina, não inventou. São fatos naturais que sempre existiram em todas as épocas da humanidade e que eram tidos como miraculosos por falta de conhecimento, não é? Mas Kardec procurou analisar de uma forma, usando um método científico, o método da dúvida. A dúvida é salutar. Em ciência, a dúvida é salutar. Você precisa duvidar, não pode aceitar de pronto. Em ciência, tudo tem que ser provado e reprovado e repetido várias vezes. Então, Kardec usou de uma maneira científica para analisar essas condições, esses fenômenos de aparições de espíritos, de mediunidade, não é? Ele procurou observar isso. E da observação disso aí, do diálogo com os espíritos desencarnados através das médiuns, ele foi deduzindo uma filosofia. Então, o espiritismo é uma proposta filosófica. É uma proposta para a gente analisar. Para que lado? Isso é coerente com o teu raciocínio? Isso que o espiritismo está dizendo para você é coerente ou contraria a tua razão? Se contrariar, você pode criticar. Você pode dizer, em religiões tradicionais você não pode, porque em religiões tradicionais, quando você diz que um certo homem morreu e ficou 4 dias já com mau cheiro, 4 dias morto com mau cheiro, e esse homem foi ressuscitado por um outro homem e voltou à vida, e você aceitar isso, que a ciência comprova que isso não é verdade, que não pode ser, contraria a razão. Então você vai aceitar aquilo por quê? Por dogma? Não é verdade, é um mito, que você pode tirar uma simbolizada. E assim, nos evangelhos tradicionais está cheio de mitos, que eram mitos muito anteriores a Jesus, que já existiam, e que se transferiram aqueles mitos para a figura de Jesus, como se ele tivesse realizado aquelas coisas impossíveis. E muita gente diz, não, mas Jesus era um ser superior e podia realizar aquilo. Não é bem assim. Não é? Aquilo são mitos para você tirar um simbolizado espiritual daquilo. Então, à luz da razão, da ciência, muitas coisas são contrárias.
Ninguém pode caminhar sobre as ondas do mar, não é? Ninguém pode transformar um jarro de água em vinho. Ninguém é mandrake para fazer uma coisa dessa, não é? Nós temos que tirar daquilo ali um ensinamento filosófico. Aí sim, é diferente, é um mito. O mito ele serve como historinhas, não é? Quando você conta historinha para as criancinhas de primeiro ano, para tirar uma ilação daquilo. Então, coisas que contrariam a razão, né, são chamados milagres, falando milagre, mas um milagre é derrogação da lei natural. Tudo aquilo que derroga a lei natural não pode acontecer, que contraria a ciência. Então, Kardec usou desse método científico. As pessoas podem dizer assim, estão dizendo aí que o Espiritismo é ciência. Lógico, o Espiritismo, como ciência acadêmica, não é. E não é reconhecida pela comunidade científica, não é. Mas ele é uma ciência no sentido de ter conhecimento de algo. E ter conhecimento do mundo espiritual não é da alçada da ciência materialista. Não é da alçada. Ter conhecimento de espiritualidade é esse o método científico que Kardec usou, né? Ele usou dessa forma para estabelecer relações, para estabelecer críticas e passar pelo crivo da razão. Então, a importância da instrução, só para a gente encerrar, a importância da instrução, como a gente já disse, a instrução nos leva à iluminação das consciências, nos leva a termos um senso crítico das coisas, a analisarmos as coisas, a sopesarmos na balança do bom senso, da razão, para que nós tenhamos um julgamento mais claro, mais correto a respeito das coisas. E isto faz com que nós, paulatinamente, nós vamos nos adequando à lei do universo. Nós vamos nos aproximando da lei do universo. É uma caminhada árdua, longa, infinita, contínua, né? O progresso não tem fim. O progresso é uma jornada infinita. Nós estaremos sempre caminhando nessa jornada. Ela é infinita, não vai ter um ponto final para chegarmos lá e dizermos, conquistei a minha felicidade e não tenho mais nada que fazer. Isso não existe. Lê do engano, porque acabaria, né, o objetivo do ser humano, que é crescer. E outra coisa, na medida que os espíritos evoluem, na medida que os espíritos crescem e ampliam seus horizontes espirituais, ele automaticamente, ele se sente feliz em compartilhar com os companheiros de jornada. Ele se sente feliz, né? Eu disse aqui na última reflexão, Jesus, por exemplo, que é considerado um líder da humanidade, né? Ele se sentiria muito feliz se nós desenvolvêssemos a nossa auto. Mas o que é que se faz com a figura dele? Bajulação, incenso, não é? Idolatria, que se faz com o homem Jesus. Não é isso que ele quer. Ele não quer que nós rastejemos os nossos joelhos no chão. Ele não quer que nós sejamos subservientes e nos pousamos aqui de pecadores. O Mestre Jesus não quer isso. Todo espírito que se eleva, ele se alegra com a nossa autonomia. Quando ele dizia, vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço e até muito mais. Ele estava dizendo, cresça e apareça. Adquira a tua autonomia e seja e caminhe pelos seus próprios pés. Não precisa subserviência, não precisa adoração. Sim, respeito e olhar para ele, como ele é tratado no Espiritismo como modelo e guia. Modelo e guia. O que é um modelo? Modelo é para você olhar para aquele modelo e tomar como medida para a sua conduta interna. Aplicar aquilo que ele exemplificou na sua conduta interna. Mas não é para ficar pendurado no ombro dele, porque ele não vai carregar as nossas necessidades, não vai pagar as nossas dívidas, né? Não vai nos salvar derramando seu sangue. Não vai acontecer nada disso, que é tudo mito criado. Tá? Ele é um homem que estava à frente do tempo e que nós temos que nos mirar nele e tomá-lo como exemplo para as nossas atitudes. Atitudes coerentes de amor ao próximo, de fraternidade, de compartilhamento de ensinamentos, de ajuda ao próximo.
Isso nós temos que trazer para dentro de nós, porque Deus não está lá fora, Deus está dentro de nós. E se queremos, nós temos que acionar Deus dentro de nós. Se nós não acionarmos essa potencialidade, esse Cristo que nós temos dentro, como Jesus tinha, nós temos o nosso Cristo. Só que ele vai ficar dormente dentro de nós se nós cruzarmos os braços e acharmos que alguém de fora vai nos salvar. Alguém de fora, um espírito, né? É muito comum rezar para o santo resolver o seu problema, e nós aqui no Espiritismo vim buscar a ajuda do Espírito de luz. Ah, Espírito, resolva o meu problema. O Espírito que está mais à frente, ele pode ser, né, vamos dizer assim, estar conosco de uma forma a nos olhar para nós de uma forma assim amorosa, de uma forma em que ele pode nos inspirar caminhos, ideias, dessa forma, mas não intervir na nossa vida. Espírito evoluído não intervém na nossa vida. Pode nos ajudar, mas não intervém. É como Deus. Deus não intervém. Deus te deu a vida para você fazer o que você quiser da tua vida e cresça fazendo as tuas experiências certas ou erradas. Então, o Espiritismo veio para isso. O Espiritismo veio como uma ferramenta para nos ajudar a conquistar a nossa independência, a nossa autonomia espiritual, para que nós deixemos de ser subservientes, para que nós deixemos de cultuar fora de nós. Nós temos que cultuar nós, dentro da nossa própria consciência, não é? Então, a mensagem que nós trouxemos para hoje é essa do crivo da razão, que possamos então crescer, não é? E buscarmos a nossa felicidade. Muito obrigado a todos.